Presidente, mais uma vez eu venho aqui colocar a situação que nós estamos expostos perante a opinião pública. Nós trazemos aqui funcionários, servidores altamente qualificados, pessoas que chegam aos órgãos por mérito e os colocamos aqui numa situação de extremo constrangimento. Mesmo porque, como ele pode responder por essa situação, pela denúncia que está sendo posta aqui, uma vez que ele participa da parte operacional do sistema. O problema, a raiz do problema está na concepção da meta. E se a meta está equivocada, ele não tem nada a ver com isso, ele está operando de acordo com o sistema que ele pertence, que ele criou. Portanto, eu quero aqui dizer que nós estamos sendo procurados aqui por alguns funcionários públicos solicitando que a gente não faça pergunta porque eles estão em constrangimento. Eu acho que isso precisa ser revisto, acho que a defesa é responsável, a defesa tem se mostrado aqui com muita dignidade, mas eu pediria que eu acho que nós estamos faltando com respeito humano aqui nessa comissão. Pela ordem, senhor presidente, pela defesa. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, senhor presidente, pela defesa. Pela ordem, senhor presidente, pela defesa. Antes de passar ao advogado, eu passo a palavra pela... Presidente, eu estou com a palavra. Eu estou com a palavra. A palavra está com a senadora Lúcia Vânia. Eu estou apelando à defesa para que a gente faça uma reflexão do que está acontecendo aqui. Isso é falta de respeito humano. Nós estamos colocando funcionários que tiveram a vida inteira estudando e prestaram o concurso, chegaram às posições que estão por mérito, e nós estamos colocando essas pessoas para fazer depoimentos que não dizem respeito ao objeto dessa denúncia, porque o problema aqui não está na parte operacional, o problema está na essência, na formação da meta, da meta fiscal e do resultado primário. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente. Pela ordem, senador, pela ordem, advogado da defesa. Senhor presidente, o mais veemente protesto em relação às intervenções anteriores, em nome da defesa da senhora presidente da República. Na verdade, o que se tenta demonstrar aqui é a inexistência de crime de responsabilidade. E o apontar do procedimento descaracteriza o dolo, que é elemento essencial à configuração do crime. A defesa tem todo o direito de trazer aqui as pessoas. O que não se pode fazer é perguntar para uma testemunha que trabalha numa área situações que não têm nada a ver com a área dela. É isso que não se pode fazer. Então, eu não posso perguntar, com todas as vênias, a um depoente que cuida do sistema, da parametrização, do processamento, perguntar como ele assessorou o presidente da República. Porque ele não assessora a presidente da República. Eu tenho que perguntar do sistema. Por quê? É irrelevante saber como é que se decidem os processos quando se discute um crime praticado dolosamente? É irrelevante? Não é. E eu pediria à nobre senadora que me antecedeu que me botasse em contato com esses servidores que estão protestando. Eu gostaria de entender. Eu gostaria de conversar com eles. Pela acusação. Eu estou com a palavra. Eles serem constrangidos de novo. Eu gostaria. Não. Eu quero saber... tem uma pessoa de falar sobre o seu próprio serviço e fazer de forma nobre, como fez o depoente, como fizeram todos os antecessores. Que constrangimento tem uma pessoa de dizer o que faz? Que constrangimento tem uma pessoa de dizer qual o âmbito da sua competência e como ele atuou? Que constrangimento tem uma pessoa de dizer qual era a interpretação dominante da administração? Vamos ouvir o senhor advogado da defesa, por favor. Então, eu não consigo entender que tipo de constrangimento ou de vexame uma pessoa está ao servir ao Estado e num processo de discussão da senhora presidente da República se mantém ou não mantém o cargo, que constrangimento um servidor que serve ao público pode ter. Gostaria de ouvi-los pessoalmente. Se me convencerem, eu abro todas as testemunhas de defesa. Mas eu quero saber, quando uma pessoa vem aqui dizer o que faz, com dignidade, com competência, com respeito, dizendo exatamente tudo aquilo que aconteceu, que tipo de circunstância poderia não enobrecê-lo ao comparecer perante o Senado Federal? Me causa surpresa esse tipo de situação. E quero dizer, a defesa, com todas as vênias, senhora senadora, com todas as vênias, a defesa está demonstrando e procura demonstrar, e tem direito de fazê-lo, que a senhora presidente da República não agiu dolosamente. E discutir esta parametrização, como funciona esse sistema, os detalhes técnicos, numa decisão técnica, é a prova que eu tenho. É claro que alguns senadores não gostariam que a defesa produzisse prova.
gostariam de ir direto à condenação, mas a defesa exerce seu direito. Ou se demonstra que tipo de constrangimento tem um depoente que faz um depoimento brilhante, como fez, demonstrando como funciona o procedimento, um nobre servidor, como fizeram os servidores da SOF, como fizeram os servidores de carreira, ou se demonstra que tipo de constrangimento alguém tem de dizer a verdade, ou então, efetivamente, eu não consigo entender a razão de alguns servidores estarem protestando contra outros virem falar sobre o seu nobre serviço que realizam em defesa da União. Pela ordem, senhor presidente. Só para responder rapidamente. Antes de passar a senadora Vanessa, eu retorno a palavra à senadora Lúcia Vânia. O constrangimento está no volume de solicitações que nós estamos recebendo, solicitando que a gente não faça pergunta, porque as pessoas estão em constrangimento. E eu não vou discutir mais esse assunto, senhor advogado, porque eu coloquei uma coisa aqui que é um sentimento meu, um sentimento que eu estou observando. Eu não tenho aqui, Vossa Senhoria tem clareza que em momento nenhum eu faço aqui um juízo de valor, mas é impossível a gente continuar constrangendo as pessoas como nós estamos fazendo aqui. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, estamos sendo procurados aqui por alguns funcionários públicos solicitando que a gente não faça pergunta porque eles estão em constrangimento. Eu acho que isso precisa ser revisto. Acho que a defesa é responsável. A defesa tem se mostrado aqui com muita dignidade, mas eu pediria que eu acho que nós estamos faltando com respeito humano aqui nessa comissão. Pela ordem, senhor presidente, pela defesa. Senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, pela defesa. Pela ordem, senhor presidente, pela defesa. Antes de passar ao advogado, eu passo a palavra pela... Presidente, eu estou com a palavra. Eu estou com a palavra. A palavra está com a senadora Lúcia Vânia. Eu estou apelando à defesa para que a gente faça uma reflexão do que está acontecendo aqui. Isso é falta de respeito humano. Nós estamos colocando funcionários que tiveram a vida inteira estudando e prestaram o concurso, chegaram às posições que estão por mérito, e nós estamos colocando essas pessoas para fazer depoimentos que não dizem respeito ao objeto dessa denúncia, porque o problema aqui não está na parte operacional, o problema está na essência, na formação da meta, da meta fiscal e do resultado primário. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente. Pela ordem, senador, pela ordem, advogado da defesa. Senhor presidente, mais veemente protesto em relação às intervenções anteriores, em nome da defesa da senhora presidente da República. Na verdade, o que se tenta demonstrar aqui é inexistência de crime de responsabilidade. E o apontar do procedimento descaracteriza o dolo, que é elemento essencial à configuração do crime. Tem uma pessoa de dizer qual o âmbito da sua competência e como ele atuou. Que constrangimento tem uma pessoa de dizer qual era a interpretação dominante da administração? Vamos ouvir o senhor advogado da defesa, por favor. Então, eu não consigo entender que tipo de constrangimento ou de vexame uma pessoa está ao servir ao Estado e num processo de discussão da senhora presidente da República se mantém ou não mantém o cargo, que constrangimento um servidor que serve ao público pode ter. Gostaria de ouvi-los pessoalmente. Se me convencerem, eu abro todas as testemunhas de defesa. Mas eu quero saber, quando uma pessoa vem aqui dizer o que faz com dignidade, com competência, com respeito, dizendo exatamente tudo aquilo que aconteceu, que tipo de circunstância poderia não enobrecê-lo ao comparecer perante o Senado Federal? Me causa surpresa esse tipo de situação. E quero dizer, a defesa, com todas as vênias, senhora senadora, com todas as vênias, a defesa está demonstrando e procura demonstrar, e tem direito de fazê-lo, que a senhora presidente da República não agiu dolosamente. E discutir esta parametrização, como funciona esse... Presidente, mais uma vez eu venho aqui colocar a situação que nós estamos expostos perante a opinião pública. Nós trazemos aqui funcionários, servidores altamente qualificados, pessoas que chegam aos órgãos por mérito, e os colocamos aqui numa situação de extremo constrangimento. Mesmo porque, como ele pode responder por essa situação, pela denúncia que está sendo posta aqui, uma vez que ele participa da parte operacional do sistema. O problema, a raiz do problema está na concepção da meta.
se a meta está equivocada, ele não tem nada a ver com isso, ele está operando de acordo com o sistema que ele pertence, que ele criou. Portanto, eu quero aqui dizer que nós... A defesa tem todo o direito de trazer aqui as pessoas. O que não se pode fazer é perguntar para uma testemunha que trabalha numa área situações que não tem nada a ver com a área dela. É isso que não se pode fazer. Então, eu não posso perguntar, com todas as vênias, a um depoente que cuida do sistema, da parametrização, do processamento, perguntar como ele assessorou o presidente da República. Porque ele não assessora o presidente da República. Eu tenho que perguntar do sistema. Por quê? É irrelevante saber como é que se decidem os processos quando se discute um crime praticado dolosamente? É irrelevante? Não é. E eu pediria à nobre senadora que me antecedeu que me botasse em contato com esses servidores que estão protestando. Eu gostaria de entender. Eu gostaria de conversar com eles. Pela acusação. Eu estou com a palavra. Para eles serem constrangidos de novo. Eu gostaria. Não. Eu quero saber. Tem uma pessoa de falar sobre o seu próprio serviço e fazer de forma nobre, como fez o depoente, como fizeram todos os antecessores. Que constrangimento tem uma pessoa de dizer o que faz? Que constrangimento